Bom, olá estudante, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Antes de qualquer coisa, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem a lista de exercícios que eu vou resolver e agora eu vou resolver um por um. Então a lista tem 5 exercícios, este é o tema estequiometria, então dá uma olhadinha na lista, vê se algum dos 5 exercícios te agrada, se te interessa. Se te interessar, esse é o primeiro exercício que eu vou resolver e na sequência eu vou publicar aí os demais vídeos, beleza? Então dá uma conferida lá na lista de exercícios e se você quiser saber da novidade, fica comigo depois da vinheta que eu vou te contar. Bom, é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Marconato. No Instituto o pessoal me conhece como José Ricardo, né? No Instituto Federal onde eu trabalho. E a novidade, antes de qualquer outra coisa, é o seguinte. Este tema já é um tema que foi escolhido pelos estudantes da minha escola, da minha instituição, que eu fiz uma pesquisa com eles. Então eles escolheram 3 temas que eu vou trabalhar aqui na semana que eu estou gravando esses vídeos, tá? E se você quiser participar também da escolha dos temas dos exercícios que eu vou resolver, aqui na descrição também eu deixei o link para o formulário que eu estou levantando essas questões, tá? De quais serão os assuntos que eu vou abordar aqui no meu canal. E aí, tem alguns assuntos padrões determinados ali, né? Mas tem um campo também aberto para você dar sugestões, né? Que de repente eu posso pegar algumas dessas sugestões e também gravar vídeos específicos sobre essas sugestões, beleza? Então confere aí também na descrição, vai lá e vota qual é o seu assunto que você está querendo um vídeo para um exercício aqui no meu canal, beleza? Também, se você não é inscrito ainda no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho, mas antes deixa aquele joinha esperto, que ele vai ajudar bastante, tá? E também, a partir de agora, eu estou iniciando ali um trabalho no Instagram também, então já segue lá, @exercitandoaquímica, tá? Eu vou começar a colocar material específico lá para o Instagram. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso exercício. Deixa eu trazer minhas canetas junto aqui. Então, o nosso exercício, o número 1 dessa lista é esse aqui. Diz o seguinte, ó, a hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Esse transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que Hb corresponde à hemoglobina. Então, Hb mais 4O2 formando HbO2,4. Né? Até aí tranquilo, só leitura. Vamos agora para a parte onde vai entrar a nossa pergunta e os nossos dados. Em um experimento, constatou-se que 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 2,24 vezes 10 a menos 4 litros de oxigênio molecular com comportamento ideal, nas CNTP. A massa molar em grama por mol da hemoglobina utilizada no experimento é igual a, então a gente tem as alternativas para marcar. Então algumas coisas que são relevantes a gente destacar aqui, e que se você lembrar delas aí no futuro, você vai ter uma facilidade para resolver algumas questões. Uma é quando aparece cálculos estequiométricos e a CNTP envolvida, geralmente, né, ainda a gente vai encontrar bastante o valor de 22,4 litros por mol como sendo o volume molar dos gases nessas condições, tá? Então, não por acaso, ó, esse valor aqui é 2,24 vezes 10 a menos 4. Né? Então, o autor da questão foi camarada e colocou pra gente aí um valor bem redondo, vamos colocar assim, né? Então, primeira coisa aí que não está escrita e que a gente tem que subentender. Talvez aí nessa prova, né, da UERJ tivesse algum lugar anterior aí às questões, informações gerais. É comum alguns vestibulares trazerem isso também, né? Traz lá a tabela periódica, algumas constantes, algumas coisas em momentos, em locais específicos da prova ali, para não ter que ficar repetindo a cada questão que precisar daquele valor. Então pode ser que nessa prova isso tenha acontecido, né? Então vamos lá, como é que a gente vai saber então a massa molar da hemoglobina, tá? Então nós temos um cálculo estequiométrico aqui, então uma reaçãozinha onde a gente vai pegar aqui, já está balanceada, né? A relação é de
1 mol de hemoglobina, né, para 4 mol de O2 e formando 1 mol da hemoglobina aí associada ao oxigênio, né? O exercício ele vai relacionar litros de oxigênio molecular, então oxigênio molecular a gente está falando do O2, com 1 grama de hemoglobina. Então o que o exercício está relacionando são essas duas fórmulas aqui, ó, o oxigênio molecular com a hemoglobina. Esta fórmula não vai entrar nos nossos cálculos aí, não vai participar. Vou colocar para não bagunçar muito aqui em cima, eu vou colocar aqui embaixo, então, essa relação aqui estequiométrica que a gente já tem a equação balanceada. Então, o que a reação diz para a gente? A reação diz que 1 mol de HB está para 4 mol do O2. Isso aí é o que a reação dá para a gente, né? Proporção estequiométrica. E o que o exercício está querendo saber? Ele quer saber a massa molar da hemoglobina, mas ele dá uma condição para a gente encontrar isso, ele dá informações, né? Ele fala que 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 2,24 vezes 10 a menos 4 litros de oxigênio. Então, eu tenho aqui, ó, relacionado à hemoglobina, um dado que o exercício me fornece, que é 1 grama de hemoglobina. E ele me fala que isso aqui, nessas condições, me libera aquele valor ali de 2,24 vezes 10 a menos 4 litros de O2. Tá? Então, o que eu tenho é um cálculo estequiométrico envolvendo grama de hemoglobina com volume de O2, e o que está sendo perguntado é a massa molar, que é grama por mol, tá? Mas vai envolver grama e mol. Então, eu tenho esta relação aqui, grama e mol, justamente no conceito de massa molar, que é quantos gramas eu tenho em 1 mol. Então, este valor que eu colocaria aqui, né, para converter mol em grama, é justamente o que o exercício está me perguntando. Geralmente o exercício pergunta ou alguma informação aqui, né, quantos gramas de hemoglobina é necessário para tal coisa, ou quantos litros de oxigênio eu consigo com tal massa de hemoglobina. E o mais comum é dar os valores aqui de massa molar ou os dados de massa atômica para a gente calcular a massa molar. Agora não. Agora aqui é o meu X. Então ele quer saber aqui quantos gramas por mol. Então por que eu estou colocando só X gramas aqui? Porque numa regra de 3, eu tenho que ter unidade embaixo de unidade. Então eu não posso colocar grama por mol em cima e grama embaixo. Só que se eu achar quantos gramas, né, vai corresponder aqui pela relação estequiométrica, esse valor de grama vai ser para 1 mol, porque é a proporção. Porque aqui eu vou colocar 1 mol de hemoglobina, eu colocaria aqui embaixo a massa molar em gramas, para relacionar gramas de hemoglobina com alguma coisa do oxigênio. Como eu vou colocar aqui em cima, ó, a informação em litros correspondente a 4 mol de O2, eu vou estar mantendo a proporção estequiométrica. Então vai ser 4 mol de O2 representados em volume, vai equivaler a uma massa em gramas de 1 mol de hemoglobina. E aí a gente vai ter a nossa resposta. Tá? Então aqui eu costumo usar, né, para fazer esses exercícios, as 3 linhas. Né? Então eu tenho, a primeira linha é sempre a proporção estequiométrica, sempre o que a reação me dá, a reação balanceada. A segunda linha é uma linha de conversão, e a terceira linha são os dados do problema, os dados e a pergunta, né? Geralmente isso. Agora, o que mudou? Né? Na segunda linha que está a minha pergunta. Esse é um exercício um pouco diferente. Mas a terceira linha são os dados do problema. O problema me deu massa de hemoglobina em gramas, e me deu volume de oxigênio em litros. Este volume eu vou associar com o volume molar. Então, como é que eu converto mol para volume? Por meio do volume molar. Então, 1 mol de O2 tem 22,4 litros. Então, eu substituo o mol por 22,4. Só que não tem 1 mol ali na reação, são 4 mols. Então, eu tenho que fazer 4 vezes 22,4. Tá? Então, se eu tenho 4 volumes aqui, 4 vezes o volume de 22,4 para o oxigênio, isso equivaleria a 1 mol da hemoglobina ou o equivalente dela em gramas, que é a massa molar, que vai ser o que a gente vai encontrar. Feito isso, então esta parte aqui agora vira a nossa regrinha de 3 e a gente tem que resolvê-la para encontrar o resultado. Então vamos lá. X vezes esse valor aqui vai ser 2,24 vezes 10 a menos 4x igual a
1 vezes aquele valor ali, que vai dar aquele valor ali, 4 vezes 22,4. Né? O meu x vai ser, então, 4 vezes 22,4 dividido por... Aí aqui é o seguinte, eu vou fazer uma jogadinha aqui para facilitar o nosso cálculo. Né? Observe que 22,4 e 2,24, a diferença ali está uma casa decimal, né? O que acontece, então, se eu pegar esta vírgula e jogar ela para cá, para fazer ela ficar como 22,4, aquele valor ali? Então, toda vez que eu ando com a vírgula para a direita, eu tenho que subtrair um valor aqui do meu expoente, né? Colocar 10, se não tem nada, coloco 10 elevado a menos 1, andei uma casa, andei outra casa para a direita, menos 2. Então eu posso, né, sem problemas com a matemática, falar que 2,24 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 22,4 vezes 10 a menos 5. Tá? Opa, estou escrevendo atrás de mim aqui. Então, esse valor agora é a mesma coisa, só que eu estou representando, né, ele com a vírgula deslocada e por isso 10 a menos 5. Por que eu fiz isso? Para cortar esse valor aqui, ó. 22,4 com 22,4. O que eu tenho é 4 dividido por 10 a menos 5, né? Só que não é comum a gente representar isso, né? Nem as alternativas trazem isso. Então eu tenho que jogar esse 10 a menos 5 para cima. Como é que eu faço isso? Esse x vai ser 4 vezes 10 elevado a quinta. Se ele está menos 5, ele vai para cima mais 5. Então eu tenho aqui, nessa baguncinha que ficou, a minha resposta. 4 vezes 10 elevado a quinta. Tá? Então 4 vezes 10 elevado a quinta, resposta aqui na letra D. Beleza? Então este foi o primeiro exercício dessa sequência. E aí a gente vai gravar vídeos em das outras questões, né? 2, 3, 4 e 5, e vão sair aí na sequência, beleza? Então agora aqui voltando para a minha tela inicial aqui, agradeço se você assistiu até esse momento, e se gostou, deixa aí aquele seu joinha, compartilha com os colegas, e até o próximo vídeo.